Olá, meus queridos aluninhos! Tudo tranquilinho com vocês? Vamos para mais um assunto aqui, raízes complexas de um polinômio. Bora lá então! Muito bem, pessoal. Nós já vimos aí que um polinômio, seja do grau 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ele tem várias raízes de acordo com o seu grau, né? Se é do grau 2, tem 2 raízes, se é do grau 3, tem 3 raízes, se é do grau 4, tem 4 raízes, e assim por diante. A questão toda agora é saber o seguinte: como são essas raízes? Por exemplo, este polinômio do grau 2, esta equação polinomial aqui do grau 2, ela tem essas duas raízes aqui, x igual a 1 mais 2i e x igual a 1 menos 2i. Vocês podem perceber que são duas raízes complexas e conjugadas. Podemos ver aqui neste outro exemplo, ó, x mais 4 igual a 0, uma equação do segundo grau também, né? Ela tem o que aqui? Menos 2i e 2i como suas raízes, ok? Ou seja, menos 2i e 2i são conjugados. Então, quando a gente está trabalhando com uma equação do segundo grau qualquer, nós temos que entender o seguinte: nós podemos ter duas raízes reais e diferentes, né? Por exemplo, 1 e 2, 5 e 3, menos 5 e 4. Assim como nós podemos ter duas raízes iguais e nós podemos ter duas raízes complexas. Ok, pessoal? E quando nós temos as raízes complexas, elas são conjugadas, tá? Então vamos pensar numa equação do tipo do grau 3, certo? Uma equação de grau 3, nós temos que entender as seguintes possibilidades. Nós teremos as três raízes sendo reais, ok? Ou seja, sem a parte imaginária, né? Porque a gente sabe que todo número real é também um número complexo, né? Então, quando eu me refiro a um número real, imagine apenas um número com a parte real, sem a parte imaginária. Perfeito? Então, nós podemos ter numa equação do terceiro grau uma raiz real e duas complexas, ok? Fecha as três raízes. E assim nós vamos pensando em todas as outras possibilidades, né? Se nós tivermos uma equação do quarto grau, como é que podem ser essas raízes, né? Duas reais e duas complexas? Podem ser quatro complexas, 2 a 2, ou seja, como a raiz complexa ela vem sempre acompanhada do seu conjugado, então nós podemos ter quatro raízes complexas conjugadas, né, 2 a 2, certo? Já uma equação do quinto grau, existem algumas possibilidades mais, né? Uma real e dois pares de complexas. Ou nós podemos ter três raízes reais e dois complexas. Então vamos ver este teorema aqui. Se um número complexo z igual a mais bi com b diferente de zero, o que significa? Que a parte imaginária aqui é diferente de zero, certo? É raiz de uma equação polinomial com coeficientes reais, vejam bem os coeficientes reais. Então o seu conjugado z barra a menos bi também é raiz dessa equação. Então isso aqui é uma coisa muito importante, ó. Coeficientes reais. Isso significa que sempre que o polinômio for do tipo que os coeficientes forem reais, né, nós vamos ter sempre uma raiz complexa e a sua conjugada. Já o caso, por exemplo, de nós termos uma equação do tipo ax² menos 5x menos i igual a zero, isso aqui já não satisfaz o teorema. Pode ser que aqui nós tenhamos uma única raiz complexa, o seu conjugado não é raiz, então isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Para que uma equação polinomial tenha como raiz um número complexo e também o seu conjugado, é necessário que os coeficientes da equação sejam números reais, ok? Muito bem, bora para os exemplos.